Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. Antigo Testamento, livro de Samuel, primeiro, livro de Samuel, capítulo de número 1. Os irmãos se encontraram? Texto? Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, ele conta a história, de uma mulher que teve um papel muito importante nos termos do Israel antigo. Então, só para contextuar, o que estava acontecendo aqui, Essa reunião que era feita num local chamado Siló. Siló era um local onde foi estabelecido para se colocar ali o tabernáculo do Senhor. Naquele tempo, ainda não tinha sido construído o templo de Israel. O templo que foi construído por Salomão, Ele foi idealizado por Davi, rei de Israel, e depois quem construiu efetivamente o primeiro templo foi Salomão. E antes disso, o Senhor tinha determinado ali o povo de Israel, quando saiu do Egito, para que construísse. O Senhor deu todas as orientações para construir o tabernáculo, feito ali de pele de animais, e tinha departamentos específicos daquele tabernáculo, mas imagina que era a igreja que se tinha ali. Era a igreja do Senhor, porque ali estava a presença do Senhor. Então, nós vemos que ali no livro de Êxodo, que conta essa história do povo de Israel, o tempo que eles passaram no deserto, até que eles conquistassem a terra prometida, e nesse momento que nós estamos lendo aqui, já foi conquistada a terra prometida, e Israel vivia sob o governo de juízes. A palavra diz que naquele tempo, cada um fazia o que bem achava bom aos seus olhos. O que dava na sua consciência, na sua telha, não, vamos fazer tal coisa, vamos lá, a gente faz. Então, isso parece muito com o que a gente vê no mundo hoje em dia. O homem, ele tem domínio de si próprio, ele se acha autônomo para fazer todas as coisas, e ele vai e faz aquilo que ele acha melhor fazer. E muitas vezes não liga para aquilo que foi a determinação do Senhor. Mas nós vemos que naquela época havia um homem chamado Eucana. E esse homem, Eucana, ele era da tribo de Levi.
A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel, e aqui a gente tem uma tabela até, né, das tribos de Israel, que eram 12, né, que foram os filhos de Israel, onde o Senhor estabeleceu a nação de Israel. E a tribo de Levi era uma tribo separada para assistir na casa do Senhor, para trabalhar na casa do Senhor. Então, dentre os levitas, haviam aqueles que eram sacerdotes. Entre os sacerdotes, era estabelecido a cada ano o sumo sacerdote, que era aquele que entrava com sacrifício numa parte do templo que era chamado Santo dos Santos. Então, tudo ali foi estabelecido. E o Senhor, na lei, né, ali em Deuteronômio, ele estabeleceu o local onde ficaria esse tabernáculo e as tribos que foram distribuídas, né, dentro dos limites da terra de Israel. Todo varão, ele era convocado ao Senhor, era chamado de santa convocação. Era convocado para pelo menos 3 vezes ao ano, os varões iam até Siló na presença do Senhor para apresentar ali as suas ofertas, os seus holocaustos, né, os seus votos na presença do Senhor. Então, imagine o seguinte, naquela época não havia carros, né, não haviam aviões, as distâncias eram percorridas a pé. As distâncias eram percorridas quando a pessoa tinha um pouquinho mais de recursos em camelos, em burrinhos, e todos ali, eles deixavam todos os seus compromissos. Então, imagina, né, toda a extensão do território de Israel, e as pessoas demoravam, às vezes, para chegar para Siló, 2, 3, 4 dias, muitas vezes. E ele pegava toda a sua família, né, e as primícias daquilo que ele produzia, né, na terra, no campo, e de animais, e levava para Siló. Então, imagina o seguinte, né, as pessoas também, naquela época, precisavam prover o seu próprio sustento. Mas eles deixavam, porque era uma orientação do Senhor. O Senhor, ele queria que o povo de Israel se congregasse, se reunisse na presença de Deus. E era um momento de alegria. Eram 3 festas que eram obrigatórias, né? Uma delas, os irmãos já ouviram falar, da Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, que celebrava, né, o momento da saída do povo de Israel do Egito. Também tinha a festa de Pentecostes, né, que também estava relacionada com a agricultura, né? Então, quando tinha toda a colheita, eles se reuniam também para se alegrar diante do Senhor. Olha só, olha o plano de Deus, que as pessoas se reúnam para se alegrar diante do Senhor. Glória a Deus. Né? E tinha a festa do tabernáculo, das cabanas, que era para o povo também se lembrar que antes de eles terem a terra, eles foram peregrinos no deserto e não viviam em casas luxuosas, né, feitas de, como aqui são feitas de madeira ou de alvenaria. Não, eles viviam em tendas. E, quer dizer, era um tipo de vida muito simples, para que Deus queria que o homem, que o povo de Israel se lembrasse de onde eles vieram. E aquilo que Deus tinha feito. Eles já estavam estabelecidos ali. E como cada um fazia o que bem entendia, né, na sua mente, na sua cabeça, muitas vezes eles se distanciavam da presença do Senhor e vinham prejuízos, né, espirituais para a vida do povo de Israel. E esses prejuízos faziam com que os inimigos de Israel se engrandecessem e fossem para cima e, olha, causava muita dor para o povo de Israel. Eles iam lá e roubavam as suas plantações, roubavam o produto, né, o fruto do trabalho deles, e aí o povo de Israel clamava a Deus, né, Deus ouvia as orações e levantava juízes, homens e mulheres, né, onde a presença do Espírito Santo estava sobre aquela pessoa e trazia justiça para o povo de Israel, né? Então, também ele ministrava em assuntos entre o povo, né, que se precisava julgar, e também eles eram, como estavam cheios do Espírito Santo, eles motivavam ao povo a voltar a buscar a Deus, e Deus fortalecia a nação de Israel, e a nação prevalecia contra os inimigos. E isso foi sucedendo, né? Até esse momento aqui, já haviam 14 juízes sendo levantados. Uma média de, a cada 70 anos, um juiz. Uma geração inteira, né, tinha um juiz que estava ali para o Senhor usar e trazer. Deus sempre quis estar perto do povo, né? E essas convocações das festas eram para as pessoas se alegrarem. Então, olha, eles levavam os animais até Siló, chegavam lá, sacrificavam os animais, e parte desse sacrifício, uma parte era oferta ao Senhor, né, a gordura e o sangue era ofertado ao Senhor, uma parte ficava para os sacerdotes da época, e a outra parte voltava para a família. Entendeu? Então, e o que acontecia? Chegava nesse ambiente,
as pessoas, né, imagina, trazia aquele boi e tudo, né? Vamos fazer um churrasco, né? No tempo de hoje, era feito um churrasco e as pessoas, né, aquilo que voltava daquilo que trazia da oferta para o Senhor, né, voltava e ele pegava e distribuía para sua família, e todos comiam ali e se alegravam. Se alegravam. Então, meus irmãos, quando a gente busca um texto desse, né, eu fico pensando comigo mesmo e eu olho para o texto e eu vejo, né, e tenho a pretensão de dizer que esse texto está falando comigo e está falando com os irmãos e com as irmãs. A palavra daqui, ela diz que Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma mulher chamava Penina e a outra se chamava Ana. Agora, meus pais, vocês podem perguntar, mas irmão, pode isso, né? Isso pode, né? Não tinha até um negócio no programa da televisão, né? Pode isso, Arnaldo? Né? Tá isso na regra, né? Deus permitia que as pessoas tivessem duas mulheres ou mais mulheres. Deus nunca quis assim, sabia disso? Deus nunca estabeleceu isso para o homem. Desde o livro de Gênesis, quando ele criou todas as coisas, ele viu que o homem estava sozinho e Deus, ele pegou, viu um sono ali em Adão, retirou uma parte da sua costela e entregou para Adão uma mulher. Uma mulher. E quando ele viu que Adão estava com aquela mulher, ele falou assim, olha, agora está muito bom. Antes não estava bom. Não era bom que o homem estivesse só. Mas agora que ele trouxe uma mulher para o homem, ele se alegrou. Mas então o que acontece? Foi passando, outro exemplo que nós vamos dar aqui, né? Chegamos aqui na época do dilúvio. Os irmãos estão lembrados disso, né? Já estudaram essa parte da palavra do Senhor, que o Senhor trouxe um juízo para a humanidade, porque a humanidade tinha sobremaneira, o pecado estava assim, excedendo qualquer limite, e Deus trouxe um juízo. E ele separou ali uma família de 8 pessoas, e eram 4 homens e 4 mulheres, cada um com sua esposa. Era Noé e sua esposa. Noé tinha 3 filhos, e cada filho com uma esposa. Então, nós vemos que o plano de Deus sempre foi o homem e a mulher, para estabelecer a família. E Deus queria reunir esse povo para que o homem se alegrasse na presença dele. Mas o que nós vemos na história é que ali Eucana tinha Penina, né? E o nome Penina significa pérola. Né? A pérola nós sabemos que é uma coisa de valor, não é isso? E a outra chamava Ana. Ana, o significado de Aná, né, no hebraico, é aquela que recebe o favor de Deus, agraciada por Deus. Só que nós vemos que nessa história, Ana não gerava filhos. E Penina tinha muitos filhos, dava muitos filhos para ele. Essa questão de ter essas duas mulheres, né, foi uma questão cultural na época, né? Não vontade de Deus. Cultural por quê? Como a terra era distribuída entre as 12 tribos de Israel, na verdade, entre 11 tribos, porque a tribo de Levi, da qual Eucana pertencia, que era uma tribo de pessoas que serviam na presença do Senhor, eles não tinham direito à terra. Então, eles estavam espalhados nas 11 outras tribos, né? Então, por exemplo, parte do dízimo que era dado era para essa turma aí, dos levitas. Né? Então, eles não tinham possessão de terra. Mas o fato de você ter filhos naquela época significa riqueza. Riqueza. Porque a pessoa que tinha muitos filhos, se ela estava na agricultura, os filhos ajudavam para trabalhar na agricultura. Ou seja, ele tinha mais capacidade de produção. Isso acrescentava, né? Isso deixava a pessoa uma pessoa rica. E a mulher que não gerava filhos era tida como amaldiçoada, vocês não sabiam? Naquela época não se sabia, né? Não se fazia um teste para saber a questão da fertilidade, né? Sempre era atribuída a culpa à mulher. Se o homem estava com a mulher não gerava filhos, era culpa dela. Ela que não gera filhos, então ela é amaldiçoada. Isso dava direito do homem? Não, então eu vou. Dava direito isso pela cultura. Mais uma vez nós falamos. Não pela vontade de Deus. Então ele arrumava uma outra mulher para gerar filhos e ele poder continuar. Agora imagine o seguinte, a mulher que não tinha filhos, ela estava fadada ao seguinte, na sua velhice, ela estava fadada à miséria. Por quê? Os filhos são o presente de Deus para nós, né? E as mulheres, elas dependiam dos maridos ou dos seus filhos, varões, para prover o sustento delas no final da vida delas. Então, se ela não tinha, né, o marido, vamos supor, morria, não tinha filhos, ninguém ia amparar aquela mulher. Então,
Imagina o seguinte, Eucana era um homem servo do Senhor. Ele cumpria rigorosamente, porque a palavra fala que todos os anos ele cumpria isso. Ele ia ali pelo menos uma vez, né? Mas normalmente ia até 3 vezes por ano para Siló, para apresentar os seus holocaustos ali, as suas ofertas e votos. Ele ia com as duas. E quando ele pegava e levava o sacrifício, a parte que voltava para ele alimentava Penina, que era que tinha muitos filhos, alimentava seus filhos e suas filhas, que eram muitos. Imagina todos esses anos para Penina ter gerado tantos filhos e Ana, todos esses anos indo para Siló para adorar a Deus e ela sem filhos. Todos esses anos. E ainda a palavra diz que no caminho a Penina ficava atormentando ali a Ana, jogando, lançando na cara dela, olha, tá vendo, você não gera filhos, você não serve para nada, você vai ser uma ninguém na sua vida, né? Isso irritava profundamente a Penina. Imagina o seguinte, né? Quando a gente vem para a casa do Senhor, né? Então nós vamos trazer aqui para nós, né? Que nós falamos que a palavra ela está falando aos nossos corações. Quando a gente vem para a casa do Senhor, qual que é o objetivo, né? É nós chegarmos na presença do Senhor e nos alimentarmos da presença dele e da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdadeiramente alimento. Aquela festa era entregue um animal para ser sacrificado para se comer. A carne era comida ali. E nós vemos para a casa do Senhor para receber o alimento espiritual. Porque assim como a nossa carne precisa de alimento, o nosso espírito precisa da palavra de Deus. E ele é verdadeiro alimento. E o que nós queremos, né? Quando a gente vem? Porque muitas vezes é comum a gente vir para a casa do Senhor preocupado. A gente vem para a casa do Senhor entristecido. A gente vem para a casa do Senhor enfermo, com dores. E qual que é o objetivo que nós temos? É chegar na presença do Senhor e sermos alimentados. E a palavra que é poderosa para curar o homem, para tirar seus maus pensamentos da sua cabeça, para trabalhar no coração do homem. E nós vemos aqui com o intuito de sermos alimentados e nos alegrarmos da presença do Senhor. Glória a Deus. Mas por muitas vezes é comum, os irmãos já tiveram alguma experiência de ir para a casa do Senhor, e quando você decide vir para a casa do Senhor, uma série de coisas se levantam, falando ali, ó, no seu ouvido. Rapaz, você acha que está certo você ir para a casa do Senhor? Porque você não vai trabalhar, rapaz, tem muito mais coisa para você fazer. Né? E isso vai no seu ouvido ali, né? Várias vozes ali, né? E vão te irritando. Ah, rapaz, quer dizer que você virou crente agora? Então você não vai beber mais nada? Você não vai fazer mais as coisas que você fazia antes? Né? E são coisas que é ali a voz da Penina, né? A voz da Penina, que se levanta, as coisas dessa vida, as preocupações dessa vida, as riquezas dessa vida. A gente vê que o Eucana, ele tinha seus negócios ali, e ele parava tudo que ele tinha para fazer, né? Todos os compromissos que ele tinha, e ele seguia na risca para ir diante do Senhor para se alegrar com a sua família. E ele era um bom homem, porque a gente vê ali que Eucana, ele alimentava também Penina. A palavra diz que aquela porção que ele recebia de volta do sacrifício, ele dava para Penina, para os seus filhos, mas só que para Ana ele dava a parte excelente. Porque ele amava Ana. Ela não gerava filhos, mas ele amava ela. Meus irmãos, então nós olhamos aqui, é o cenário da igreja. É o cenário da igreja. Nós temos ali as Peninas e as Anas. As Peninas que ficam irritando, atormentando, né? Para a pessoa não receber a bênção, para chegar na casa do Senhor e não desfrutar da bênção do Senhor, não desfrutar da alegria da presença de Deus, não desfrutar do alimento, do fortalecimento, do renovo da esperança, da graça, da paz, né? Então, ela está ali. Ou, por vezes, nós somos também a Penina e a Ana, né? Que nós buscamos a Deus, mas nós não conseguimos nos alegrar porque as nossas preocupações estão tão voltadas com as coisas dessa vida que a gente não consegue ter comunhão com o Senhor. E a gente não consegue sentir a alegria da salvação. O propósito que nós estamos aqui e que Deus colocou esse propósito para nós, não fomos nós mesmos, né? Ninguém vem a Deus porque nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer nos ajuntar, Ele quer nos congregar para que nós possamos adorar a Deus. É isso que eles vão fazer, eles adoravam a Deus. Imagina que insistentemente por tantos anos,
Ana ia para a presença do Senhor e não conseguia se alegrar. Quando ela recebia a parte mais excelente, então, a gente no Brasil gosta muito de carne, né? Então, tem as partes ali do boi, por exemplo, a melhor parte ele pegava para Ana. Olha, Ana, tá aqui uma picanha para você, né? Uma fraldinha, né? A parte mais gostosa ali do rei. Mas ela não tinha nem vontade de comer. Ela estava desgostosa da vida. Nada podia alegrar. E ele falava assim, olha, mas não basta o amor que eu tenho por você. Meus irmãos, Eucana ali é o tipo do Senhor Jesus Cristo. E é muito complicado quando a gente fala o tipo do Senhor Jesus Cristo, porque todos os homens são falhos. Só Jesus é perfeito. Mas Jesus é aquele que é o provedor de todas as coisas. Jesus é aquele que ama a todos. Jesus ama as peninas, Jesus ama as anas. Jesus sustenta todas elas. Mas para Ana, que tem a obra do Senhor ali, ele ama de uma forma excelente. Então, Deus, ele olha para a igreja e ele conhece os corações. Nós somos pessoas muito falhas. Nós somos muito falhas. Nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos entrar na obediência daquilo que o Senhor nos convocou para fazer. E obedecer a Deus é simplesmente nós seguimos um caminho que vai trazer alegria e felicidade para as nossas vidas, para o nosso coração. Fazer aquilo que o Senhor nos convocou a fazer, nos reunir, adorarmos a Deus, né? E confiarmos no Senhor a despeito, né, das circunstâncias. Porque imagina o seguinte, muitos anos Ana fez isso, muitos anos fez isso, mas teve um momento na vida de Ana que ela falou, não dá mais, não dá mais. Aí a palavra diz, aqui no verso 9, que olha, então Ana se levantou. Ana se levantou. Aquela situação de tristeza profunda que ela estava vivenciando, né, de ouvindo, ali dando ouvidos, né, às vozes desse mundo, né, ela falou assim, não, chega disso, chega. E ela resolveu estar diante do Senhor. E a gente vê o seguinte, né, ela vem e fala com Deus de uma maneira gloriosa naquele momento, né, e é interessante que o Senhor não responde a oração dela enquanto ela estava ali dando ouvidos para a menina. Enquanto ela estava sendo, às vezes, até consolada pelo seu marido Eucana, né? Não tem a resposta de Deus. Mas quando ela se levanta e tem uma decisão de ir aos pés do Senhor para chorar diante do Senhor, Ele que é o nosso Pai, Ele é o que é o poderoso para estender a mão em qualquer situação que nós vivemos. A situação dela, o caminho que ela estava tendo era um caminho que ia levar ela para a miséria, né? Para levar ela para o desamparo. E ela vai e recorre àquele que é poderoso para resolver a situação dela completamente. E a palavra diz que ela se levantou. E na época já aparece aqui a figura do Eli. O Eli era o sumo sacerdote daquela época. Olha, Eli era da tribo de Levi. Mesma tribo de Eucana. E todas as tribos ali casavam entre si, né? Então, certamente, Eucana era da tribo de Levi, Penina era da tribo de Levi, e Ana era da tribo de Levi, e o Eli, que era o sacerdote, também. Era tudo em família ali, né? E o Eli, a palavra diz que ele também estava meio perdido já. Ele estava se distanciando de Deus, né? Ele estava tirando o foco. Ele tinha 2 filhos, né, que eram sacerdotes também, que eram Finéias é aqui o nome dos dois, Finéias e Hófni. Esses também, né, eles estavam num sistema corrupto religioso. Corrupto. Eles recebiam os sacrifícios, né, e eles pegavam partes melhores. Aquela parte que era dedicada a Deus, eles pegavam gordura para eles. Nós falamos aqui que uma parte era para Deus, né? A parte da gordura e do sangue. Não, eles queriam também tudo. Eles estavam, né, num sistema religioso corrupto. E Deus estava se desagradando daquilo. Todo Israel estava se deteriorando por causa da religião que estava num sistema podre, corrupto. Mas Deus tinha um plano, porque Deus não esqueceu de Israel. E o plano de Deus era levantar um homem para mudar toda essa situação de Israel. E o plano de Deus era através de Ana. A palavra diz, né, que Ana não era estéril, mas Deus tinha cerrado a madre de Ana. E muitas vezes o Senhor, ele faz coisas na nossa vida, né, que ele tem um propósito, para que o nome dele seja glorificado. Quando fala que Deus cerrou a madre, é que não é que ela era estéril, ele impediu que ela tivesse filhos por um tempo, porque ele tinha um propósito maior.
Muitas vezes Deus tem um plano tão tremendo nas nossas vidas que é preciso a gente amadurecer. É preciso a gente caminhar muitas léguas ali para o Senhor, né? E a despeito da nossa própria frustração, porque nós somos muito imediatistas, sim ou não? A gente quer ajoelhar diante de Deus, Senhor, resolve agora. Resolve agora o meu problema. Ah, mas o Senhor não existe, então, porque o Senhor não está resolvendo o meu problema agora. A minha cura não veio, o meu marido não se converteu, a minha esposa não se converteu, o meu filho está nas drogas. Resolve agora, Senhor. Mas a questão é nós confiarmos em Deus. Quando nós oramos, nós temos que ter a certeza de que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração e Ele é poderoso para trazer aquilo que nós estamos pedindo para Deus. E a verdade é que Ele faz muito mais do que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós vemos que ela foi e, olha, ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor. Olha o poder da oração. Muitas vezes o homem, ele procura resolver o problema dele de várias maneiras, né? Ele recorre a várias coisas. Inclusive, naquela época, né, quando o povo de Israel ele possuiu a terra, havia gente naquela terra e havia gente que adorava deuses estranhos, né? Então, imagina o seguinte, naquela época, com certeza, tinha aquelas feiticeiras, né, que falavam, não, se você quer ficar grávida, tem aqui um jeitinho aqui, né, fazer uma adoração aos demônios, e às vezes a mulher conseguia até ficar grávida, né? Então, existia um subterfúgio, como hoje em dia, né? Muita gente recorre a esse tipo de coisa. Só que Deus tinha alertado para eles, olha, não siga os deuses do povo que vocês estão habitando na terra. Porque o juízo veio para essas pessoas porque eles buscaram essas coisas. Eles buscaram esses demônios. E se a gente pensar, não, mas será que aqueles demônios respondiam? É evidente que sim. Porque senão como é que ia subsistir, né? Até hoje, né? Tantas coisas que as pessoas buscam o adversário para conseguir suas coisas. Só que o adversário, a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. O adversário não ama ninguém. Deus ama, sim. Deus nos ama, cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Ana orou a Deus. E aí nós queremos focar nisso, no poder da oração. Não importa o momento que você está passando, a tristeza que você tem passado, a situação que você vê dentro do seu lar que é impossível de resolver, né? Às vezes as finanças estão complicadas, olha, não tá dando, o meu trabalho, eu trabalho, não consigo, né, sair do lugar. Tá difícil, Senhor, tá difícil. Vá aos pés do Senhor, chore diante de Deus, né? Porque o Senhor, Ele é aquele que não recusa o coração contrito. Nós vamos saber disso? A palavra nos garante isso. Toda vez que nós nos achegamos a Deus com o coração contrito, nos derramamos na presença do Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele é poderoso para nos ajudar. É o único que é poderoso para nos ajudar. Momentos nós vivemos que parece que é uma tempestade, né? A gente vê que os discípulos passaram por momentos muito difíceis, eles estavam com Jesus, eles conviviam com Jesus, né? Em todo momento. Então a gente pode pensar, não, mas quem está com Jesus não passa por dificuldades? Mentira, é lógico que passa. Só que nós recorremos àquele que pode ajudar. Quando Pedro e os discípulos ali estavam numa tempestade no alto mar, a gente estava até ouvindo esse louvor no caminho aqui, e Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas. E ele fala, Senhor, né? Se é o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor. E Jesus fala, pode vir, Pedro, pode vir. E Pedro confiou em Jesus e começou a andar sobre as águas. Olha que coisa tremenda que estava acontecendo. Só que aí depois, sabe o que aconteceu? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele sim estava andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar ao redor e viu as ondas e viu os ventos, ele começou a olhar para as dificuldades que estavam ao redor. O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Mas aí o que Pedro faz? Pedro clama por Jesus. Ele grita, Jesus, me socorre. Meus irmãos, tudo que está na palavra de Deus é para que nós entendamos e aprendamos com isso. A quem você deve pedir? A palavra diz assim, né? Olhe para os montes, da onde me veio o socorro. Socorro, a palavra fala que o socorro vem dos montes. O socorro não vem dos montes. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, clame a Jesus. E Ana clamou ao Senhor dos exércitos.
Era um local onde as pessoas se reuniam para ter a presença do Senhor ali com eles, né? Nós nos reunimos aqui, meus irmãos, em vão. O Senhor está aqui presente. Ele está contemplando a sua vida. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe as suas dificuldades, sabe as suas tristezas, sabe as vozes que você tem ouvido. E hoje ele está falando assim, olha, Ana, vem à minha presença e ora por mim. Ora a mim. E eu estou pronto para te ajudar, pronto para estender a tua mão. E muitas vezes nós fazemos isso e as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem. Como assim? A coisa está pegando fogo ali, o barco está naufragando, e você, em vez de resolver o problema ali, você vai aos pés de Deus. Você acha que ele vai responder? Vai. Ele é o único que pode responder. E ele vai lá e ela começa a orar diante do Senhor, né? Aquela oração do fundo da alma dela. E a palavra diz que a Ana, ela estava numa oração como se fosse uma oração em mistérios com Deus, porque não saía palavra da boca dela. Ela só mexia a boca, e quando Eli, que era o sacerdote, já estava meio desviado de Deus, olhou, achou que ela estava embriagada. E chamou a atenção dela. Até quando você vai continuar nesse mosto aí, tomando vinho? Para com esse vinho. Meus irmãos, Ana não deu ouvidos para Eli. Ela falou assim, olha, não me tome como filha de Belial. Não me tome como uma mulher qualquer. Uma mulher que... A filha de Belial seria como se fosse uma pessoa que serve a outros deuses, né? Eu sou uma mulher que tem o coração amargurado. Eu sou uma mulher que está entristecida pela situação que eu estou vivendo, pelo próprio, pela vergonha que eu tenho passado. E muitas vezes nós nos humilhamos, nós somos humilhados. Mas, meus irmãos, tenha certeza que Deus é pelos aqueles que são humilhados. Sabia disso? É muito melhor você ser aquele que foi humilhado do que aquele que está humilhando os outros. Porque Deus é por aqueles que são humilhados. Deus é por aqueles que estão mais enfraquecidos. Deus é por aqueles que se rendem à sua presença. E ela vai e fala assim, olha, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem viu, nem bebida forte, nem bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Né? E ele fala assim, olha, então ele respondeu e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo que Eli, como sacerdote, ele já estava se desviando, mas era um servo de Deus ali e que tinha a unção do Senhor. E muitas vezes nós vemos que o adversário, ele vai muito em cima das pessoas que estão na presença de Deus e que têm buscado a Deus. Por isso que nós precisamos orar pela liderança da igreja, orar pelo pastor, porque muitas coisas se levantam para aqueles que têm a coragem de se levantar e falar assim, não, eu vou servir a Deus e eu vou cuidar do rebanho do Senhor, cuidar da igreja de Cristo. Orem pelos pastores, né? Mas muitas vezes a gente vê que muitos terminam se desviando, mas ainda a unção está sobre aquele homem. Então, muitas vezes, recorra ao pastor da igreja para colocar os seus pensamentos, né? as suas dúvidas, né? Porque tem a unção do Espírito Santo ali com ele, né? Busca o Senhor, não, mas eu tenho meu canto ali na minha casa, eu tenho meu jeito de servir a Deus. A palavra nos mostra diferente. Porque você vê, a bênção veio e falou assim, olha, vai e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Ele abençoou aquela mulher. E acontece uma coisa muito interessante aqui com Ana, né? Porque essa oração que ela fez diante do Senhor, ela não saiu da mesma forma como ela saía. Porque certamente ela sempre devia estar orando com o Senhor. Mas só que daquela vez ela orou crendo que Deus era poderoso para ajudá-la. Ela orou e ela já decidiu que ela não ia ficar mais naquela situação. Ela não ia mais ficar vulnerável, sabe? Aqueles altos e baixos que a nossa natureza, né, às vezes nos conduz, né? Esses altos e baixos, uma hora você está na bênção, está cheio do Espírito Santo, vou buscar, vou ler a palavra de Deus, vou participar das reuniões, aí daqui a pouco acontece alguma coisinha ali e tal, não quero mais. E aí depois as consequências vêm, não, vou voltar para mais o Senhor. Esses altos e baixos, isso traz muito prejuízo para nossas vidas. Nós temos que ser constantes na presença do Senhor. Constantes, independente da situação, né? Ore pela igreja, o lugar onde o Senhor separou, né, para habitação, aqui no nosso meio, é esse lugar. É o lugar que o Senhor tem nos dado, para nós nos reunirmos e adorarmos a Deus e nos alegrarmos na presença dEle.
a trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Para que nós possamos ter essa comunhão com os irmãos e, sobretudo, nos alegrarmos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a despeito de qualquer coisa que aconteça, né? Se nós estamos enfermos, nós oramos e a cura não vem imediatamente, louvado seja o nome do Senhor. Já se comporte como se Deus já tivesse te dado essa bênção. Esse é o segredo que o Senhor nos revela. Ela já saiu com um semblante diferente. Ela não, é a mesma coisa que você fala assim, olha, eu confio em Deus, eu vou colocar os meus problemas ali para Deus resolver meus problemas, né? Você faz aquela oração maravilhosa, ok? Aí depois você sai da igreja e você pega todo o seu pacote de novo. Vai levar para casa. Não, deixa o meu problema comigo aqui. Você não quer resolver o seu problema. Deixa Deus resolver o seu problema. Ele tem a forma melhor. Aleluia. E quando você pede algo dentro do plano de Deus, os irmãos precisam prestar atenção nisso, né? Porque o Senhor Jesus falou para os discípulos, toda vez que pedires qualquer coisa em meu nome, o Pai vos dará. Amém? Meu Deus, aleluia. Tudo que pedires, que estiver dentro do plano de Deus para nossas vidas, Ele vai nos conceder. Mas você precisa crer que Ele é poderoso para fazer isso. Senhor. Quando você tem essa atitude de Ana, né? De você pedir, já se comportar como Deus, sendo poderoso para fazer isso, o seu coração você já coloca uma alegria no seu coração. Independente se você sair do local e ainda você não viu a bênção. Lembra quando Jesus viu 10 leprosos? E eles vieram até Jesus. Jesus falou assim, olha, vai até o sacerdote. Né? E se apresenta para o sacerdote. Aquilo para ele significava o seguinte, toda vez que, quando ocorresse um judeu leproso ser curado, ele tinha que se apresentar para o sacerdote, para que o sacerdote fizesse um exame, como se fosse um exame médico, e restituir para ele todos os bens que eles tinham perdido, quando eles contraíram a doença. Nunca tinha acontecido isso em Israel, de um judeu leproso ser curado. Jesus viu 10 leprosos e falou assim, ó, se apresenta para o sacerdote. Todos eles foram até o sacerdote. Todos eles creram que Jesus era poderoso para isso. Antes de eles verem em si mesmo a pele deles limpa. E no caminho que eles estavam andando, eles viram, olharam para a cara do outro, todo mundo era leproso. Ué, o que aconteceu com o teu rosto? O que aconteceu com a tua pele, o teu braço? Né? Os leprosos perdiam até membros, né? Caíam dedos, porque eles perdem a sensibilidade. Eles podiam bater aqui, não sentiam, caiu o dedo dele. Imagina que eles foram restaurados, eles creram. Meus irmãos, tudo no Evangelho diz respeito a crer no Filho de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele fez um sacrifício que é suficiente para nos dar acesso ao céu. Né? Aquela vida que nós tínhamos, que levávamos nós para a miséria eterna, né? Para a distância eterna de Deus, Ele nos restaurou para o caminho, para a eternidade com Deus, eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, quando ela saiu de lá, né? Ela falou assim, olha, assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ana não comia. Ana, ela não se alegrava, ela não se satisfazia nessas festas. Ela não se alegrava na presença do Senhor. Ela não comia da porção que era dada para ela. E ela resolveu comer. Ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. Se alegre agora. Se alegre na presença do Senhor. Aquilo que você colocou diante do Senhor, hoje o Senhor vai conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dar um amém por isso? Ela comeu e seu semblante já não era triste. E levantaram de madrugada. Quanto tempo faz que você não levanta de madrugada para orar a Deus? Para ter intimidade com o Pai. Para falar dos seus problemas. Ele vai ouvir. Eles se levantaram de madrugada e adoraram. Eles adoraram a Deus. Olha o segredo aqui. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Quando a gente está adorando, louvando a Deus, falando das suas maravilhas, né, dos seus atributos e elogiando a Deus, porque Ele é digno, só Ele é digno, o Senhor está fazendo uma obra na tua vida. Né? Adoraram perante o Senhor e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá. Aí sabe o que aconteceu? Eucana conheceu a Ana. Eles se relacionaram ali, a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Deus se lembrou dela. Se lembrou da oração dela. Né?
Que coisa maravilhosa, né? Então, sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel. Né? Samuel significa Deus ouviu. Olha que coisa gloriosa. E Samuel foi um homem poderoso diante de Deus. Samuel foi um profeta, que ele ungiu ali o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi o último juiz, né? O 15º juiz de Israel. Ele deu vitórias para o povo de Israel através do Espírito Santo que agia na vida de Samuel. Ele ungiu o rei Davi. O rei Davi foi o rei que o Senhor separou para que da descendência de Davi viesse o Salvador. Olha a mudança que teve. Né? Olha a mudança que teve. Uma mulher que ela não gerava filhos. Todo mundo gerava filhos, menos ela. Muitas vezes você vai dizer, eu não estou dando fruto nenhum. Mas Deus está trabalhando na sua vida. Né? Espere em Deus, clame a Deus, coloque tudo diante dele, que ele vai nos abençoar. Meus irmãos, Penina, nós não sabemos o que aconteceu com Penina. Nós sabemos que Eucana, como um bom marido ali, ele cuidava de Penina e cuidava dos seus filhos. Ele não desamparou, não. Ele desamparou Penina. Mas nós sabemos o que veio a partir de Eucana. A obra do Senhor foi estabelecida ali. Né? O caminho foi aberto ali para a vinda do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E depois a Ana, ela vai diante do Senhor e tem o famoso, né, cântico de Ana. O louvor que vem dentro da nossa alma. Né? O louvor, ele é a expressão de almas que foram lavadas, almas que foram remidas pelo sangue de Jesus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos apresentando nossas vidas assim. Olha, Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei, meu Salvador. Tu és o meu Rei porque a Tua palavra é lei para mim. E eu quero seguir aquilo que Tu estás mostrando para mim. E ela vai lá e fala assim, olha, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Glória a Deus. Uma das coisas que o Senhor tem feito por nós, alegres. Né? Tome essa decisão diante de Deus. Né? Deus, ele se agrada quando nós temos um coração grato. Veja as coisas que Deus tem feito na sua vida. Você está viva hoje, você veio à casa do Senhor porque Deus te deu força para vir até aqui. Te deu condições de vir até aqui. Então, se alegre. Mostre um coração alegre. Mude o seu semblante. Tire essa cara, sabe, emburrada. Né? E coloque um sorriso no seu rosto, porque Deus olhou para você e Deus se lembrou de você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra de ânimo. Uma palavra de nós voltarmos para a presença do Senhor, né? O local onde Deus estabeleceu para que você viesse se alegrar com os irmãos, apresentar as suas ofertas, apresentar o seu coração, apresentar a sua vida. Faça isso com alegria, reparta isso com os irmãos, né? Fale para outras pessoas, olha, Deus está nesse lugar e Deus está fazendo grandes coisas, está fazendo grandes coisas na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Creia nisso. As pessoas vão acreditar também no que você está falando, porque eles vão ver a tua vida. E a tua vida vai ser um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé e eu gostaria de orar por você. Se puder, vem até a frente aqui e vamos orar todos juntos e vamos entregar as nossas almas para o Senhor e vamos colocar no nosso semblante essa alegria, porque Deus está presente conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos levantar as nossas mãos a Deus. Amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, porque sabemos que hoje, ó Deus, tu ouvistes as nossas orações, ó Deus. As orações dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, que colocam diante do Senhor. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, porque nós não queremos mais ouvir a voz do adversário. Nós não queremos mais ouvir, Senhor Deus, aquilo que é contra a tua obra das nossas vidas, ó Deus. Nós queremos dar o passo certo, Senhor Deus. Nós sabemos que somente Tu és o Salvador, Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Não há outro Deus, Senhor Deus. Então nós oferecemos a Ti toda a nossa vida, Senhor Deus, as nossas amarguras, as nossas tristezas, as nossas desesperanças, as nossas dúvidas, nós colocamos diante do Senhor, Senhor Deus, e pedimos que isso suba ao Senhor, Senhor Deus, como oferta que nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus. É isso que nós temos para entregar do Senhor. Nós não temos bens, nós não temos nada, Senhor Deus. O que nós temos são coisas difíceis que nós temos em nossas mentes, nossos corações, as nossas dificuldades, nossos impedimentos, os nossos achismos,
os nossos religiosismos, ó Deus. Nós queremos queimar tudo isso e que o Senhor receba, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar um coração novo, Senhor Deus. Nos dá uma mentalidade nova, Senhor Deus. Nos dá um coração segundo o teu coração, Senhor Deus. Nós não queremos mais o nosso coração, que é cheio de coisas difíceis, ó Deus. Nós não queremos mais essa nossa mentalidade de voltar das coisas dessa vida. Nós queremos ter uma vida que seja agradável a Ti, Senhor Deus. Toma conta, Senhor Deus, das nossas vidas, da nossa família, os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, ó Deus, nossos sobrinhos, primas, amigos, nossos vizinhos. Ó Deus, atrai um povo, Senhor Deus, para a Tua presença. Usa as nossas vidas, ó Deus, como testemunho vivo daquilo que Tu tens feito em nós. Ó Deus, dos exércitos de Israel, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor Deus. Por isso, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Tira a tristeza, Senhor Deus, tira a desesperança e derrama da Tua paz sobre nós, ó Deus. E abençoa as nossas vidas, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus? Aleluia. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória.